Tá gravando, Lê, manda bala. Então, como eu estava dizendo, o Rani mandou lá uma enquete no Telegram e o assunto mais voltado foi educação financeira, que vocês queriam saber mais. E eu resolvi trazer esse pilar, esse grande pilar chamado reserva de emergência, tá bom? Eu coloquei lá um subtítulo: como isso seria benefício para você, atleta, e ao final eu vou concluir falando para vocês o que isso é, como isso é benéfico para nós que somos atletas, tá bom? Então hoje eu vou explicar o que é, tá? Para que serve e como montar a sua reserva de emergência, tá? Qualquer momento, quem tiver alguma dúvida, escreve aí no chat. O Rony vai estar atento aí, tá, Rony? Fica atento para ver alguma pergunta. Pode aí também ligar o microfone se quiser falar, interage com a gente, que é muito bom, tá? Então, eu vou começar aqui com uma introduçãozinha. Antes de começar, eu preciso alertar vocês o que muitas pessoas fazem de errado quando pensam em investir, quando começam a investir, tá? Primeiro, as pessoas que querem investir, elas buscam muito dinheiro fácil, buscam muito dinheiro rápido, ou seja, elas querem ficar ricas facilmente, da noite para o dia. Não quero que você que está aí com papel e caneta na mão, escreva uma frase para você guardar para a vida inteira. Ganância e impaciência geram prejuízos, tá bom? Então, quando a gente fala de investimento, você não deve pensar no curto prazo. A única coisa que você deve pensar no curto prazo é a reserva de emergência, que nós vamos falar hoje. Mas em relação a outros investimentos, o importante é você entender que você não vai ter dinheiro fácil e dinheiro rápido. Isso você só vai ter com os vendedores de sonhos aí pela internet, que vendem muitos sonhos para as pessoas que estão desesperadas e muitas vezes falam sobre investimento, às vezes nem sabe o que está falando e vendem aí sonhos para as pessoas, lucratividades absurdas e as pessoas acabam caindo nisso. Então esse é o primeiro erro da pessoa que começa a investir, dinheiro fácil, dinheiro rápido demais. Não existe isso, tá, pessoal? Segundo, a pessoa que começa errado investindo, ela não obtém conhecimento, tá? Por que eu tô falando de erro? Porque toda vez que você começa a investir, pensa em investir, você vai ter muitos erros. O importante é você encurtar esse caminho a partir do que você vai aprender aqui hoje, a partir do conhecimento que você vai obter em relação a investimentos. Então, o segundo erro que vocês cometem, que as pessoas mais cometem quando começam a investir, é que elas não vão atrás de conhecimento. E quando essas pessoas não vão atrás desse conhecimento, elas acabam se frustrando. É importante vocês entenderem também que não é só ir atrás de conhecimento. Você precisa ir atrás do conhecimento certo, atrás do mentor certo, atrás das pessoas certas. Como eu disse para vocês aí no início, muitas pessoas vendem sonho na internet, tá? E é importante você ir atrás de um mentor, uma pessoa especializada naquela área, tá bom? Uma pessoa que tenha conquistado aquilo que você quer conquistar. Uma pessoa que está no caminho daquilo que você quer conquistar, tá? Não deem atenção para qualquer pessoa na internet. Não deem atenção para qualquer conteúdo, tá? Então, eu tenho os meus mentores, tá? Relacionado a educação financeira, finanças, enfim, essas pessoas chegaram aonde eu quero chegar. Essas pessoas hoje estão num patamar muito alto em relação a investir, em relação a ensinar para as pessoas o verdadeiro caminho aonde elas chegaram
e elas realmente querem ensinar isso para as pessoas. Eu tenho muitos mentores, eu tenho 3 mentores aqui que eu posso indicar para vocês, se vocês quiserem segui-los na internet, que é o Thiago Nigro, a Natália Arcuri e o Thiago Reis. São pessoas assim que, se você seguir os ensinamentos, todo o conteúdo que você ver lá é exatamente aquilo, né? Eles têm verdadeiramente a pele em risco, que é o skin the game, que eles dizem que é a pele em risco, que tudo aquilo que eles falam é o que eles fazem. Então, vocês têm que correr atrás desse tipo de mentor para a vida de vocês, tá bom? Terceiro, importante e fundamental, tá? Vocês precisam de uma base. Eu vou fazer uma analogia aqui em relação a uma construção de um prédio, tá? É importante quando as pessoas que estão construindo um prédio, elas precisam fazer o fundamento primeiro. O que é o fundamento? É a base, tá? É a fundação. É aquela parte resistente que vai sustentar o prédio. E, enfim, aqui a nossa fundação, a nossa base é a reserva de emergência. É onde tudo começa, tá bom? É onde nós precisamos estar apegados quando nós vamos começar a investir, tá bom? Então, eu vou começar aqui falando o que é uma reserva de emergência, tá? O que é uma reserva de emergência? É importante destacar para vocês que o termo reserva de emergência, ele é essencial para todas as pessoas, principalmente para você que é atleta, principalmente para nós no nosso dia a dia, tá? Por quê? Porque a gente não pode prever o futuro. E a reserva de emergência, ela serve justamente para isso, tá? Como nós não podemos prever o futuro, nós não podemos prever problemas de saúde, nós não podemos prever uma dispensa de um clube, tá? Nós não podemos prever problemas de família, às vezes algum familiar precisa de uma ajuda. Então, a reserva de emergência ela serve para você superar esse período, tá? E muitas pessoas elas não sabem a importância disso, porque a cultura brasileira, meninas, a cultura brasileira ela é muito imediatista, tá? Ela só pensa no agora, ela não pensa no futuro. E isso, infelizmente, veio atrelado a gente, a nossa mentalidade, tá? Tem um dado que apenas 52% dos brasileiros tem um dinheiro reservado, tá? Para imprevistos. É metade da população. Então, isso, infelizmente, ainda é metade, mas precisava ser muito mais. As pessoas precisam estar muito mais prevenidas para crises, para situações que infelizmente acontecem, tá? Afinal das contas, né? Existe aquele ditado popular: é melhor a gente prevenir do que remediar. Então, a reserva de emergência é você ter um dinheiro reservado, tá? Então, para que serve então a reserva de emergência? A reserva de emergência, como o próprio nome diz, né? Ela serve para emergências, ela serve para imprevistos, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina você, nós, atletas, a gente não tem carteira assinada, a gente tem ali um contrato assinado, tá? A gente não tem muitas vezes não tem uma certa segurança, muitas vezes você está num clube com um contrato de boca, às vezes você se machuca, e é mandado embora. O que você vai fazer nesse período? Se você, falando sobre a sua vida financeira, o que você vai fazer? Se você não tiver um dinheiro reservado ali. Um exemplo que aconteceu agora, o coronavírus. Uma pandemia que ninguém imaginava que ia acontecer. Muitas pessoas ficaram na mão, muitas pessoas ficaram desempregadas e muitas delas, metade da população, não tinha um dinheiro reservado.
entendeu? Algo que aconteceu comigo. Eu saí do meu clube em Israel em maio de 2019. Recebi o que eu tinha para receber, estava machucada, lesionada, tá? E não tinha mais salário, não tinha mais salário. Imagine se até esse ano eu não tivesse uma reserva de emergência para me ajudar nesse período onde eu fiquei desempregada, onde veio pandemia. Imagine, eu estaria como? Estaria pedindo ajuda dos meus pais, pedindo ajuda de terceiros, e isso é chato pra caramba, né? Então, é importante que vocês tenham isso na cabeça de vocês, que vocês entendam esse conceito hoje, para que vocês não fiquem na mão. E é exatamente isso, que vocês usem o meu exemplo para que vocês não fiquem na mão. Enfim, existem muitas surpresas na vida, muitas pessoas acabam ficando na mão em relação à saúde, a mãe fica doente, não tem dinheiro para pagar um exame, dinheiro para pagar um hospital, enfim. E isso nos leva a pensar muito nesse tema de hoje, tá? Ele é um tema para se refletir e ele é um tema para você sair daqui e começar a executar, tá? A aula de hoje, pessoal, ela não vai ser muito extensa, tá? Porque é muito simples, é um termo muito simples. Eu vou abrir no final para vocês fazer perguntas, e aí a gente vai interagir mais hoje para que vocês também falem um pouco de vocês, tá bom? Ruane, se você quiser também falar qualquer coisa, tá aberto aí para você Tá, beleza. As interagir meninas também. que já forem pontuando as dúvidas, já vai mandando as perguntas no chat aqui que a gente deixa reservado para quando a Lê terminar, a gente já começa a interagir em cima das dúvidas. Mas por enquanto vamos seguindo aí, Lê. Também não quero de repente falar alguma coisa que você ainda vai abordar. Vamos em frente aí. Vocês estão conseguindo entender? Tá conseguindo conciliar aí direitinho? Até agora entenderam tudo certinho? Dá para tocar assim? Tá tranquilo? Então tá bom. Então eu falei o que é uma reserva de emergência, tá bom? E eu falei para que serve a reserva de emergência, tá? A reserva de emergência ela serve para imprevisto. É um dinheiro que você vai ter ali reservado somente ali para imprevisto, para algo que você precise no momento de dificuldade que você tiver na vida. Tá? Agora a gente vai para a parte mais complicadinha, mas eu vou explicar bem superficial. Eu só quero que vocês entendam o contexto de tudo isso. Eu não quero que vocês se apeguem em siglas, em nomenclaturas muito difíceis. Eu só quero que vocês peguem o contexto de tudo isso, tá bom? É, e Letícia, como que eu monto a minha reserva de emergência? A reserva de emergência, primeiro, você precisa de 12 meses do seu custo mensal. Por que 12 meses? A gente viu com essa crise do coronavírus que muitas pessoas ficaram na mão muito tempo, tá bom? Então, é importante que vocês tenham um tempo aí a mais do que 6 meses, que antes era 6 meses, mas agora é importante que vocês tenham aí uma segurança a mais para vocês respirarem ao longo aí do tempo, tá? Então, são 12 meses, tá? Exemplo, eu tenho um custo mensal de R$ 2.000, tá? O que eu faço? Eu pego R$ 2.000 vezes 12. Isso vai me dar a quantidade do que eu preciso ter ali reservado para mim, tá bom? Então, R$ 2.000 vezes 12, 24.000, tá bom? Aí vocês pegam o custo mensal de vocês, anotem, fazem lá na planilha que eu mandei para vocês, ou coloquem num caderninho, vocês veem lá qual que é o custo mensal de vocês, somem, e aí vocês vão chegar ao custo mensal, fazem vezes 12 e é aquela reserva que você tem que ter ali para você, tá?
Então, qual lugar que é indicado que você coloque a sua reserva de emergência, tá? A sua reserva de emergência é importante que você coloque ela numa renda fixa, tá? É indicado que você coloque numa renda fixa. O que é a renda fixa? É uma modalidade de investimentos. É uma modalidade de investimentos, tá? Que pode ser entendida como um empréstimo. Você empresta o seu dinheiro, o investidor ele empresta o seu dinheiro para qualquer instituição, banco, governo, tá? E em troca você recebe o valor de volta e tem o rendimento, que é os juros, tá bom? É basicamente quando você pega dinheiro do banco, tá? E o banco atrela uns juros àquele dinheiro que você eventualmente pegou e você tem que pagar em cima daquele dinheiro que você pegou uns juros. Mas aí é para você fazer esse tipo de investimento, não é o banco que faz para você, tá bom? Então, aqui nós vamos entrar na parte mais complicadinha, tá? Que eu vou falar para vocês em relação à questão da taxa Selic, tá? Que ela também está atrelada aí ao rendimento, à renda fixa, tá? Então, eu vou explicar bem superficialmente, tá? Então vamos recapitular aqui. O investimento indicado para vocês é a renda fixa para reserva de emergência, que ela é uma modalidade que pode ser entendida como um empréstimo para qualquer instituição. Você empresta dinheiro para essa instituição, você investe na instituição e a partir daquele investimento você tem uma certa lucratividade, tá? E sempre vai estar atrelado à taxa Selic, ao CDI, que eu vou explicar mais para frente para vocês, tá? Importante entender aqui que existem 3 características de investimento para reserva de emergência, tá bom? Existem 3 características. Quais que são essas 3 características? Você precisa investir em aplicações conservadoras, ou seja, você precisa investir em uma aplicação que seja segura, tá? Então, esse investimento ele precisa ter uma certa segurança, porque é um dinheiro que você não pode perder, é um dinheiro que não pode, você não pode ter riscos de perder e você precisa dele ali para quando você precisar sacar e na sua emergência você precisar desse dinheiro, você não pode perdê-lo. Então, ele tem que ser um investimento de baixo risco, tá bom? Ele precisa ser um investimento que tenha muita segurança. Segundo, ele precisa ter alta liquidez, tá? O que é liquidez, Letícia? Liquidez é quanto tempo demora para o seu dinheiro ser resgatado, ou seja, quanto tempo aquele dinheiro, você vai ter aquele dinheiro disponível para você, tá? Liquidez é quanto tempo demora para o seu dinheiro ser resgatado e quanto tempo aquele dinheiro vai estar disponível para você em caso você queira sacar, tá bom? Terceiro, esse investimento ele precisa ter baixa rentabilidade, tá? Ele precisa ter baixa rentabilidade. Eu não sei se vocês aqui ainda sabem o que é renda fixa, renda variável, mas como eu disse para vocês, não se atentem aos nomes, se atentem somente ao contexto do que eu vou falar para vocês, tá bom? Porque depois eu vou concluir, vocês vão entender para que realmente serve, qual que é o benefício de você ter uma reserva de emergência, tá bom? Então, primeiro, você precisa investir numa aplicação com segurança. Segundo, você precisa investir numa aplicação que o seu dinheiro esteja fácil de ser sacado, tá bom? Terceiro, você precisa investir em um investimento que tenha baixa rentabilidade. Por quê? Por quê, Letícia? Não existe nenhum investimento que tenha alta segurança, alta liquidez e alta rentabilidade, tá bom? Eu vou começar no Tesouro IPCA mais 2026.
Muito bom, Milena. Isso é muito bom. Geralmente, esses investimentos, esse é um investimento que a Milena falou que está atrelado à taxa Selic e ao CDI, tá bom? Então, onde eu posso aplicar e como, aonde eu posso colocar a minha reserva de emergência? Existem 4 investimentos que eu vou falar aqui para você, mas assim, na verdade, nenhum está atrativo no momento. Por quê? O nosso momento atual, nós entramos em crise. Então, a taxa Selic, ela baixou muito, tá? Eu já vou explicar o que é a taxa Selic para vocês. Não fiquem aí nervosas, tá? E onde eu posso aplicar e colocar a minha reserva de emergência? Aqui eu vou falar de 4 e tem um que eu não vou indicar para vocês, que eu vou falar no final, tá? E é importante ressaltar aqui para vocês que o objetivo da reserva de emergência não é deixar vocês ricas, tá bom? Não é você ter muito dinheiro, é você ter um dinheiro ali para que, quando você precisar, você ter ele à disposição para que você use esse dinheiro. E é importante que vocês busquem segurança, não busquem risco, tá bom? Esse dinheiro ele tem que estar bem guardadinho, tem que estar bem reservado para quando vocês precisarem, tá bom? Lembrando de que nada que eu falar aqui é uma recomendação, tá? Direta para vocês investirem. São opções de investimentos. A partir do conceito que vocês aprenderem hoje e a partir do conceito que vocês aprenderem com outras pessoas, buscando conhecimento, vocês vão ter um norte, tá? E, enfim, estudar mais e assim escolher um investimento ideal para vocês de acordo com o objetivo de vocês. Então, lembrando, nada do que eu disser aqui é Dani, você precisa investir nesse. Não, não é assim, tá bom? É somente opções para que vocês tenham a mente aí esclarecida para onde vocês devem direcionar a reserva de emergência de vocês, tá bom? Primeiro que eu vou falar aqui é o Tesouro Selic, tá bom? O Tesouro Selic, para quem não sabe, é um título emitido pelo governo, tá? Onde, se você investir nele, você vai estar emprestando dinheiro para o governo. Ela é considerada uma das aplicações mais seguras do Brasil. Letícia, o que é essa danada da taxa Selic que você tanto fala aí? Eu vou falar. A taxa Selic, ela é a taxa de juros, ela é a taxa básica de juros da economia do Brasil. Basicamente, ela influencia em todas as taxas de juros, tá bom? Cobradas em empréstimos, financiamentos, rendimentos e investimento. A taxa Selic hoje, como eu disse para vocês, com essa crise do coronavírus, a taxa Selic ela chegou em 2%. É a menor baixa da história. Se vocês tiverem a noção, a taxa Selic ela chegou em 2016 a 14%. Era um investimento muito atrativo para as pessoas. Hoje, infelizmente, está baixa, tá bom? Mas se torna atrativo aí para os bancos, não muito para os investidores, tá? Lê, isso daí é bacana, porque até para traçar um paralelo para elas, quando a gente fala do aumento ou da baixa da taxa Selic, é bom e ruim para você em dois aspectos. Por exemplo, ele é bom no sentido de você, como investidora, quando a taxa Selic está alta. Então, toda vez que a taxa Selic aumentar, para você que investe em renda fixa, que empresta dinheiro para o governo através do Tesouro, isso para você é bom porque seu rendimento vai ser maior. Agora, para você como consumidora, como quem quer adquirir algum patrimônio, entrar em algum financiamento, quanto menor a taxa Selic, para você que é consumidora, é melhor, entendeu? Infelizmente, a gente acaba perdendo em relação a rendimento, mas como o Rony falou, a gente acaba ganhando em outras situações, tá? Primeiro, Tesouro Selic, que eu acabei de explicar para vocês. Segundo, conta corrente
remunerada. A conta corrente é aquela na qual você recebe automaticamente rendimentos diários na sua conta, tá bom? A quantia que você tem nela, você recebe rendimentos diários. Exemplos de contas que já rendem automaticamente assim que você deposita o seu dinheiro lá, tá bom? Eu vou dar alguns exemplos de alguns bancos, tá? A Nubank, Neon, o Banco Inter, tá? Que é um dos bancos aí que eu gosto bastante, o PagBank, enfim, entre outros aí. E a maioria deles são bancos digitais que vieram aí para revolucionar, né? Com os bancos físicos, né? Estão dando dor de cabeça para eles. Então, esse é um grande diferencial da conta remunerada. É o fato de todo saldo que você tem na sua conta, ele já rende automaticamente. Então, assim que você coloca qualquer dinheiro que você deposite, qualquer dinheiro na sua conta remunerada, ele já rende automaticamente, baseado nessa taxa que eu acabei de explicar para vocês, que é a taxa Selic, tá bom? Então, se a taxa Selic estiver rendendo 2%, aquele seu dinheiro vai estar rendendo 2% ali na conta remunerada, tá bom? Terceiro investimento, CDB. CDB é certificado de depósito bancário, tá? Eu não quero que vocês se atentem também a essa sigla. CDB é um tipo de investimento também que vocês podem colocar a reserva de emergência de vocês. É um tipo de rendimento de renda fixa privada, tá? Ou seja, no Tesouro Selic eu empresto dinheiro para o governo. No CDB eu empresto dinheiro para o banco. Enfim, essa é a grande diferença e aí dá para vocês entenderem melhor. E, enfim, a gente também tem o fundo DI, tá bom? Que é outra opção aí muito interessante para vocês. É uma opção que eu gosto muito, que eu tenho um dinheiro investido, aí a minha reserva de emergência fica em um fundo DI, tá? Lembrando que não é recomendação para vocês, e eu vou falar para vocês qual que é a minha recomendação para você que está começando agora ao final da aula, tá bom? O fundo DI é interessante você investir porque ele tem prazo de resgate curto. Então, se você investe 80% do seu dinheiro em renda fixa, no Tesouro Direto, por exemplo, você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Então, assim como o fundo DI, a conta remunerada também é muito atrativo nessa questão, tá bom? Você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Acho que o único aqui que tem uma dificuldade maior de resgate do seu dinheiro é o Tesouro Selic, tá bom? Que eu acho que ele é D+1, você não consegue resgatar no primeiro dia, você só consegue resgatar a partir do segundo dia que você pede o resgate, você só vai resgatar no outro dia, tá bom? Você quer falar alguma Olê, coisa? você tá falando de tesouro aí, o Tesouro Selic é exatamente o que você falou, é D+1, você resgata ele no dia seguinte. É Mas o isso aí. tesouro, por exemplo, o IPCA com pré-fixado, enfim, com 2026, Esses por aí exemplo, são... como a Milena citou aí, esse tesouro aí ela só pode resgatar no vencimento dele, que é 2026, no Isso, caso do ela só exemplo que ela pode deu. resgatar no vencimento dele, porque existe aquela questão de se a taxa tiver, se a taxa tiver muito alta, ela acaba perdendo aí um dinheiro se ela pegou numa taxa normalmente muito baixa. Então, essa questão aí desse tesouro que ela falou, é importante só resgatar na data de vencimento, tá bom? E aí, o que eu posso falar para vocês a partir desses 4 investimentos, tá bom? É importante que vocês entendam que todos eles têm aquelas 3 características que eu falei para vocês, tá bom? Que é alta segurança, tá? Alta liquidez, quanto tempo você consegue resgatar o seu dinheiro, tá? E ele tem média para baixa rentabilidade, mas isso é o que nós vamos conseguir agora. Não tem como ter um rendimento alto, uma
segurança alta e uma liquidez alta, tá bom, pessoal? Então, qual que é o grande diferencial desses investimentos? É que a partir do momento que você investe em um fundo, investe em uma conta remunerada, que você coloca o seu dinheiro lá, você vai estar sossegada para ter a sua quantia e resgatá-la no momento que você precisar, tá bom? E qual que é o benefício maior que a gente pode concluir com tudo isso para você que é atleta de futebol? Você que é atleta de futebol, que tem uma reserva de emergência, nunca vai depender, como eu já falei aqui para vocês, você nunca vai depender de terceiros para passar por uma eventual crise, tá bom? Assim como eu já expliquei para vocês, o nosso atual momento é um grande exemplo, tá? Onde muitas pessoas ficaram na mão, muitas pessoas dependeram de terceiros, dependeram do governo para obter uma renda, tá? Eu sei que tem a questão social, que tem a questão que eu citei para vocês numa live, que apenas 15% de algumas pessoas tiveram a oportunidade aí de ter educação financeira na sua infância, enfim. Existe essa questão, mas você, atleta que está aqui hoje, que entendeu o conceito da reserva de emergência, saia daqui e comece a montar a sua. Porque, assim como eu já falei para vocês, se o seu clube hoje está passando por uma eventual crise, passou por uma eventual crise, cortou salários de muitas meninas, mandou algumas meninas embora, enfim, teve dificuldades para pagar salários, você precisa, sim, teve dificuldade para pagar funcionário, o próprio clube, né, passou por dificuldades e a gente entende porque isso pegou para todo mundo, mas aqui vai uma opção para vocês, tá? Então, se você que está aqui hoje entendeu o conceito do que é uma reserva de emergência, você vai sair daqui hoje, vai obter conhecimento, tá? Não vai ficar afoita, porque como eu falei para vocês, a ganância e a impaciência, elas vão gerar prejuízos para vocês. Então não coloque a carroça na frente dos bois. Procurem conhecimento, busquem saber sobre esses tipos de investimentos que eu falei para vocês aqui hoje. Eu mandei uma planilha para vocês na primeira live que a gente teve sobre saúde financeira. Tá? Eu mandei lá no Telegram. Quem não estiver no grupo do Telegram, a gente vai soltar o link para vocês aqui. A gente pode fazer isso. E, enfim, essa planilha, ela ajuda vocês. Eu vou mandar a planilha depois lá também no Telegram, para que vocês tenham conhecimento sobre elas. Quem não pegou, para que vocês baixem ela, já comecem a colocar os seus gastos lá. E além de colocar os seus gastos, pessoal, essa planilha, ela ajuda a você que viu o custo que você tem por mês, fez vezes 12, chegou ao resultado total, e é aquele resultado que você tem que ter ali para sua reserva de emergência. Essa planilha, ela mostra para você o quanto você já investiu na reserva de emergência e o quanto você precisa, né? O quanto falta para que você chegue na quantia para chegar, para atingir o valor que você precisa para sua reserva de emergência. Então, quem não pegou essa planilha, eu vou mandar para vocês lá de novo. Então, eu queria muito que vocês interagissem agora, que vocês perguntassem, tá? Como eu disse, a aula seria curta, tá bom? Porque é um termo muito simples, tá? E eu tentei explicar para vocês da maneira mais simples possível. Eu trouxe termos mais simples possível, tá bom? Porque se eu for explicar isso aqui muito a fundo, vai embolar a cabeça de vocês. E é importante que vocês foquem na base primeiro, que é isso que eu quero que vocês foquem, que é ter esse dinheiro para que vocês passem por eventuais crises na vida de vocês,
tá bom? Para que vocês não fiquem na mão. É exatamente esse o meu objetivo na aula de hoje, tá bom? Se ficou alguma dúvida, mandem aí no chat, vamos interagir. Ruane, se você quiser complementar com alguma coisa. Eu anotei algumas coisinhas aqui, Lê. É o que você falou, é para complementar, dar alguns exemplos aqui de como eu faço, que também reforço, assim como a Lê falou, não é recomendação de nada, é só uma linha que eu adoto. E aí, tipo, depois pode abrir aí para pergunta, quem E quiser. deixa só eu concluir uma coisinha para vocês. Você que está começando agora, eu vou dar uma recomendação, mas você precisa saber do seu objetivo, tá? Como investidora, tá? Eu vou dar uma recomendação assim, você que não tem uma conta em alguma corretora, porque assim, a forma mais fácil aqui de você ter a sua reserva de emergência e mais vantajosa, tá? É você colocar o seu dinheiro numa conta remunerada, tá? Porque, assim, ela tem uma certa segurança, ela tem uma certa segurança, ela tem alta liquidez e ela rende a taxa Selic, tá? Então, ela traz muitos benefícios além, né, de você estar colocando a sua reserva de emergência lá. Ela traz muitos outros benefícios para vocês que uma conta digital hoje traz, que é, enfim, imprimir boletos, que é você transferir dinheiro sem pagar aí taxas absurdas que os bancos pagam. Você não paga a taxa por mês aí que os bancos grandes cobram. Enfim, eu acho que é um caminho aí inicial para vocês. As outras, o Tesouro Selic, o CDB e o Fundo DI, são aplicações que vocês vão precisar aí, a não ser se você tiver uma conta no Banco Inter, que já está atrelada aí a uma corretora, que lá você pode acessar esses investimentos, você precisa abrir uma conta numa corretora, tá? Isso eu posso explicar mais para frente para vocês, em relação a abrir uma conta numa corretora, eu posso trazer uma aula somente sobre isso para vocês, que aí fica mais fácil, tá bom? Então, essa é a minha indicação inicial. Comecem a colocar o dinheiro de vocês, até vocês obterem conhecimento em outros investimentos, comecem a colocar a sua reserva de emergência em uma conta remunerada, tá bom? E, assim, eu ia falar de poupança, mas eu nem vou falar, porque, enfim, caderneta de poupança, esqueçam, tá bom? Era só isso que eu queria falar. Olê, tem uma pergunta aqui da Amanda, se você quiser responder, enfim, ou eu responder, ela perguntou assim, investir na Bolsa de Valores é um risco alto? Então, dependendo, se for em renda fixa, tá? Não é um risco alto, dependendo do qual investimento você for escolher, não tem um risco grande. Mas a partir do momento que você começa a investir em renda variável, por quê? A diferença entre a renda fixa e a renda variável é isso. A renda variável, ela varia, então ela tem um risco muito maior do que a renda fixa, tá? Então, é importante, antes de você entrar na bolsa de valor, o que eu falo para você? Obtém conhecimento. Vá atrás de conhecimento, que aí você vai ter uma base para que você não coloque a carroça na frente dos bois, tá? Porque se você entrar ali em uma corretora e começar a comprar aplicações que você nem conhece, você vai acabar perdendo dinheiro, ó, e vai acabar se frustrando e vai falar, investir não é para mim. E é isso que acontece com muitas pessoas. Então, invistam no conhecimento de vocês. O que eu vou fazer também, depois eu vou mandar 10 livros, 10 títulos de livros para vocês começarem aí a ler, que fala sobre educação financeira e, eventualmente, aí, sobre investimentos, como começar a investir, e existem muitos livros aí que podem dar essa direção para vocês, tá bom? Tem mais alguma outra pergunta?
Olê, só complementando aí essa resposta da Amanda, eu acho que assim, Amanda, tudo na nossa vida são níveis de aprendizagem, né? Então, hoje aqui a Letícia passou para a gente sobre reserva de emergência, que está muito atrelado à renda fixa, né? Quando a gente fala de bolsa de valores, a gente começa a entrar num nível um pouco acima. E aí, não que você não possa chegar nesse nível, mas eu acho que é a mesma coisa que você pegar uma menina Sim. da categoria de base e você botar ela numa final de campeonato do adulto. Ela vai ter dificuldade e muitas das vezes você pode queimar etapas naquele processo de evolução dela. A bolsa de valores é a mesma coisa. Para você começar a investir na bolsa de valores, você tem que ter um domínio do conhecimento. Então, você começa a ter que analisar empresas, fundamentos, margem de contribuição, EBITDA, enfim, são fundamentos que você vai ter que analisar para você saber se aquele investimento que você está fazendo, apesar de ser um investimento de risco, porque ele é variável, ele depende de como o papel dessa empresa vai evoluir ou não, mas existe uma forma de você se resguardar em cima dos resultados daquela empresa. Então, é um jogo um pouquinho, num nível um pouco acima, e a gente pode até num outro momento trazer uma aula aqui, a Letícia trazer uma aula sobre renda variável, mas eu acho que ainda não é o momento da gente falar de renda variável e de bolsa de valores. E assim, se caso eu falei do fundo DI, o fundo DI tem vários prós, né? Porque o fundo ele é gerido por um gestor. Então, você que não tem tempo, você que não tem o conhecimento, investir em um fundo também seria uma ótima opção, tá bom? Você obter o conhecimento e você começar com o fundo. Foi assim que eu comecei. Eu comecei investindo em um fundo, porque ali o gestor ele vai investir 80% da sua renda, tá? Em renda fixa e o restante ele vai dividir em ações, enfim, em outros investimentos. Então, ele sabe o que ele está fazendo. Então, eu acho que se eventualmente mais para frente você quiser investir numa bolsa de valores e ter a sua reserva de emergência, tá? Importante, você comece com um fundo aí de renda fixa ou renda variável, enfim, é importante também, tá bom? Ô, Lê, posso abrir aqui a. Não é nenhuma rodada de pergunta, mas algumas coisas que eu ponderei aqui que eu utilizo e eu acho que pode fazer sentido para elas. Aí depois a gente abre para elas para pergunta. Pode sim. Tá. Ainda sobre a questão, a Lê vai soltar uma listagem de livro, mas eu até anotei aqui para falar de um especial que eu tenho certeza que vai estar na tua lista, Lê, que depois que eu li esse livro, ele fez muito sentido na minha relação com o dinheiro. E lendo esse livro, vocês vão entender o quanto que é importante vocês entenderem que é, vocês precisam deixar o dinheiro trabalhar para vocês e não vocês terem que trabalhar para ficar correndo atrás do dinheiro sempre. Então, um livro que me fez mudar muito essa minha mentalidade em relação ao dinheiro foi exatamente esse, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Você já leu esse, Lê? Já li, muito Então, bom. esse livro, ele Ele fala é, muito sobre isso, sobre a sua relação com o dinheiro, como que você pode fazer para fazer o dinheiro trabalhar para você. E isso não é uma história muito conceitual, de técnicas, não. São historinhas do passado, lá da época da Babilônia, que ele conta algumas histórias, alguns personagens, principalmente o Arcade, que era o homem mais rico da Babilônia, e ele conta como que ele fazia justamente para fazer o dinheiro dele multiplicar. E um dos ensinamentos que ele passava que era você guardar um décimo do seu salário. Era 10% do seu salário, da sua remuneração. E com esses 10% você fazer o dinheiro trabalhar para você. Por que eu contextualizei com esse livro? Além de dizer que ele mudou a minha maneira de enxergar o dinheiro. Porque é exatamente isso que vocês precisam fazer. Em cima de tudo isso que a Letícia falou, vocês precisam de alguma forma se programarem para poder fazer a reserva de emergência de vocês. Porque, por exemplo, a Letícia, ela citou aí 12 meses. Ela tem uma mentalidade mais conservadora em relação a lidar com dinheiro. Mas nada impede de você trabalhar com uma faixa um pouco menor. Eu, por exemplo, trabalho com uma faixa de 6 meses. É a maneira como eu trabalho. E aí, como que eu faço? Eu classifico como se a minha reserva de emergência, eu chamo ela de um barril. Imagine que você tem um barril ali. A minha reserva de emergência ela é um barril. Eu preciso, dentro desse barril, colocar 6 vezes o que eu preciso para poder sobreviver dentro do mês.
Então, eu sempre vou tirando 10% da minha receita e vou jogando ali dentro desse barril. Desse barril. Aí você me pergunta assim, pô, Joane, e quando o meu barril estiver cheio, eu não preciso mais juntar dinheiro, não preciso mais investir? Eu digo que não. A Letícia, num outro momento, essa parte financeira, eu gosto de deixar para a Letícia porque ela tem muito mais autoridade para falar e tem mais conhecimento e está desenvolvendo isso. Mas, assim, uma coisa que eu faço, que eu criei outro barril que eu chamo de reserva de oportunidade. Tem a reserva de emergência, que é para suprir, de fato, uma emergência. E a reserva de oportunidade, você pode usar ela para vários fatores. Algo que você vai tirar dali e jogar para fora para trazer mais dinheiro. Isso uma oportunidade. Imagine, você teve uma oportunidade de fazer um investimento ou algo que você vai aplicar o seu dinheiro para trazer mais dinheiro, entendeu? Seja um negócio para você que pensa em empreender no futuro, enfim. Então, eu classifico também um barril de reserva de oportunidade. Então, quando eu encho meu barril de emergência, eu tenho meu barril de oportunidade. Se você quiser ir mais além, você pode criar um terceiro barril, que é o barril que eu classifico como o barril dos sonhos, que é onde você pode colocar a sua reserva lá dos sonhos, que é para você trazer coisas boas. Esse barril aqui eu vou utilizar para poder fazer uma viagem, para poder levar a minha mãe para poder ir conhecer um lugar que é o sonho dela. Pô, eu tenho vontade de conhecer a Disney, então vou usar a minha reserva do barril dos sonhos justamente para poder conquistar esses meus sonhos. Então, eu, por exemplo, trabalho com esses 3 barris aí e fazem muito sentido na minha maneira de lidar com o dinheiro e de economizar o dinheiro. E aí é o que a Amanda falou, o que eu falei para a Amanda. São níveis. Por exemplo, a minha reserva de oportunidade, por exemplo, eu que sou um investidor de renda variável, quando eu vejo que tem um papel de uma empresa, papel a ação. Quando eu vejo que tem uma ação de uma empresa, que eu estou vendo que aquele número está muito abaixo e eu sei que aquela empresa vale mais, eu posso usar a minha reserva de oportunidade para poder investir ali e girar aquele dinheiro. Mas isso é um outro estágio, entendeu? Não adianta vocês quererem já se colocar nesse patamar, porque isso requer estudo, vocês precisam entender o risco da operação. Então, assim, hoje o que a gente está falando aqui é justamente para vocês começarem do estágio zero ali, que é de vocês começarem a entender o quanto que é importante vocês colocarem o dinheiro para trabalhar para vocês. E se tratando de reserva de emergência, eu me arrisco a dizer que reserva de emergência não é nem um investimento. Reserva de emergência é você ter um dinheiro ali para suprir uma necessidade sua. É uma maneira evoluída de você guardar dinheiro, basicamente. Porque não adianta você achar que a reserva de emergência vai te dar um rendimento alto que você vai estar fazendo um baita investimento para você multiplicar o seu dinheiro. O objetivo da reserva de emergência não é essa, tá? E aí foi o que a Lê falou. Como que você pode investir numa reserva de emergência? Ou melhor, aplicar o seu dinheiro? Você precisa ter uma corretora. Depois, olha, acho que a gente pode até trazer depois uma aula um pouco mais específica sobre como investir, né? Até para, de uma maneira mais prática, a gente espelha a tela e pode fazer uns simuladores aí para trazer para elas, né? Porque o que eu falei para elas no começo, a gente precisa cuidar da base primeiro. Então, é importante que a gente cuide da nossa reserva de emergência, que é o nosso primeiro investimento, vamos dizer aí, quando a gente começa, tá? Então, é importante que a gente tenha essa base primeiro e depois a gente vai caminhando aí para outras aulas e, enfim, trazendo outros conteúdos mais aprofundados para vocês, tá bom? É isso, Mais em então relação a isso. acho que é E isso aí que sim, eu com queria. certeza. A gente vai trazer em relação à corretora, a gente vai falar muito sobre isso, até relação aos bancos também a gente pode falar. E, enfim, a gente vai dando cordinha, devagarinho, devagarinho, olhando para o processo e a gente vai evoluindo a cada dia para que a gente não ultrapasse aí, né, nessa questão, né? Porque acho que alguém perguntou aí da frase do início e eu vou repetir para vocês. A ganância e a impaciência, elas vão gerar prejuízo. Então, é importante que vocês tenham essa frase aí atrelada a vocês. Quando se fala em investimento, quando se fala em guardar, investir o dinheiro de vocês em
reservar o dinheiro de vocês. Então é importante ter essa frase com vocês aí, tá Em bom? Para que relação vocês a, não percam dinheiro. Em relação à colocação da Milena, um pouco anteriormente, lá que ela falou da questão do Tesouro IPCA com 2026, assim, são propósitos. Qual que é o objetivo de você aplicar esse dinheiro? Se você está pensando numa algo a longo prazo, ou seja, a partir de 2026, essa aplicação, por exemplo, ela faz muito sentido quando você fala do barril dos sonhos. Por exemplo, em 2026 eu quero fazer uma viagem para a Disney. Poxa, então eu vou começar a investir no Tesouro para 2026, onde eu só vou resgatar esse dinheiro em 2026 e ele vai ser especificamente para um objetivo meu. Entendeu? Pode ser um sonho, enfim, pode ser de você montar o seu negócio. Esse investimento faz muito sentido para isso, é você pensar no longo prazo. Como também tem investimentos em tesouro para você pensar até na sua aposentadoria, para não ficar dependendo do governo. Então, dá para você trabalhar dessa forma. Agora, se você, falando de reserva de emergência, se você for falar de tesouro, de aplicação em tesouro, eu acho que faz muito mais sentido, e é a que eu utilizo, é o Tesouro Selic, porque você tem mais liquidez, você pode resgatar no dia seguinte e você pode usar ele de fato para uma emergência. Ali deu alguns exemplos aí. Imagine, você está num clube, salário atrasou, você não vai ter dinheiro naquele mês, você precisa pagar suas contas. Você tem o tesouro que você pode resgatar no dia seguinte e pagar suas contas. Ah, você foi para um clube, final do ano, o clube deu para trás, não quer pagar mais a sua passagem de volta e você não seguiu os conselhos do Caio da semana passada de aplicar em milhas, não fez nada, não tem dinheiro, você puxa lá do Tesouro Selic para poder comprar a sua passagem para voltar. Então, isso vai muito de encontro ao seu objetivo. Qual que é o objetivo que você quer para poder fazer aquela aplicação? Então, se tratando de tesouro, acho que é mais ou menos isso aí. Exatamente. E eu acho que essa questão aí de olhar para a liquidez, eu acho que é olhar para a liquidez e para a segurança, eu acho que tem que ser as características principais que vocês devem olhar quando vocês forem colocar a reserva de emergência de vocês. Em qualquer um desses investimentos que eu citei para vocês, vocês vão ter essas características. Então, se aprofundem nelas. Em outra aula também posso falar mais sobre elas para vocês. A gente vai falar muito sobre isso. Enfim, esse era o conceito que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham entendido o conceito. Espero que vocês levem isso para vocês a partir de hoje, porque é muito importante que vocês tenham esse dinheiro reservado para esses eventuais momentos difíceis das nossas vidas, tá bom? Enfim, vamos abrir para pergunta. Olê, sabe por que eu considero que você, entre eu e você é a melhor pessoa para falar de educação financeira? Ah. Porque são extremos, tá vendo? A Lê trabalha com reserva financeira de 12 meses, eu trabalho com a de 6. Eu, antes da pandemia, investia só em renda variável, não investia em renda fixa. Então você pensa, no mês de março, a Letícia que conhece aí, mês de março, o que aconteceu com a Bolsa de Valores mês de março? Derreteu. Derreteu. Então, quem estava lá e realizou aquele prejuízo, vendeu tudo para não perder mais, tomou um mega prejuízo. Mas como a gente já está um pouquinho mais, já está acostumado, deixei o dinheiro lá, hoje já recuperei, já está muito além do que o prejuízo que a gente tinha lá atrás, a carteira está positiva, bacana, mas essa pandemia me abriu os olhos para isso também. Então, hoje, eu já estou finalizando a minha reserva de emergência também, dentro da renda fixa, também já tenho algumas aplicações em fundos, trabalho com alguns investimentos de menos risco, mesmo que seja de renda variável, como esses fundos variáveis, alguns investimentos que eu já estou começando a estudar para investir lá fora. Então, isso tudo são níveis. É muito importante que vocês entendam tudo que a Letícia falou aqui. Quando ela fala os investimentos conservadores, é para o bem de vocês, principalmente para vocês que estão começando, é para vocês realmente irem sabendo onde vocês estão pisando, e muito mais importante do que tudo que a gente falou aqui, é vocês buscarem conhecimento, porque aqui foi só uma pincelada de uma maneira muito superficial que a gente abordou cada tema, mas existe um mundo de conhecimento aí que vocês podem ir adquirindo, buscando conhecimento e também ficando ligadinho aqui no clube, porque a gente vai tentar pelo menos uma vez no mês trazer uma aula sobre educação financeira para vocês, tá? E vamos lá, solta a pergunta aí.
É isso aí. Vocês devem pensar assim, como se fosse uma criança, né? O investir. Investir é a criança, ela nasce, ela já não vai correndo, né? Ela já não sai correndo, né? Ela primeiro ela nasce, abre lá o olhinho dela e começa a vida dela. Ela engatinha, ela vai engatinhar primeiro, depois ela vai andar, depois ela vai correr, depois ela vai brincar, depois ela vai descobrir a vida. E enfim, isso é o que a gente leva para vocês em relação a ser conservador, tá bom? É, e eu aprendi muito isso com o meu mentor, Tiago Nigro, ele fala muito dessa questão. E antes mesmo da pandemia, Ruane, enfim, eu aprendi essa questão dos 6 meses e dos 12 meses, tá? Antes eu colocava 6 meses, tá? Antes, mas veio essa crise e, enfim, a gente vai mudando de conceitos a cada parte da vida que a gente passa, a cada aprendizado. Então, é importante aí. Com 6 meses, 12 meses, se você tiver uma reserva de emergência ali para você, já é importante, tá bom? É isso aí. Aí, É porque meninas, quando a gente fala de desse processo que a gente chama de recessão do país, onde principalmente o coronavírus, o que ele causou na economia do país é algo que a gente vai demorar muito para se reestruturar. Sofremos muito, principalmente para quem investe. O mês de março, abril foi terrível. Então, mas para quem é investidor mais antigo, tudo, vê essas quedas como oportunidade de você comprar mais. Porque imagina, se você tem uma empresa que vale isso aqui e com essa crise ela está valendo isso aqui, para quem é um investidor que está acostumado, isso daqui é uma oportunidade. Porque ele compra aqui porque ela vai voltar para cá. Agora, aquelas pessoas, imagine vocês começarem a pensar, Amanda, você começar a pensar em investir agora em renda variável, se você pega a bolsa numa fase dessa, que você botou aqui e ela está aqui, a probabilidade de você vender aqui desesperado é muito grande. E aí você vai perder dinheiro. Entendeu? Então, é muito assim que funciona a Bolsa de Valores e eu acho que ainda não é o momento, não, tá? Teve algum termo aqui, alguma coisa que a gente falou que não ficou claro, ficou complexo? Solta aí para a gente ir interagindo, que é importante que vocês participem, até para a gente saber que vocês acompanharam. a Milena falou exatamente isso, segurança e longo prazo, é isso aí. A reserva de emergência, ela não é para longo prazo, tá? Ela é mais para curto prazo, ela é para uma eventual emergência. Mas os investimentos que você vai fazer depois, aí sim você precisa pensar a longo prazo, tá? As meninas aí, se tiverem alguma pergunta em relação Não, à não aula de briguem hoje, para algum perguntar, termo, fiquem à vontade aí, uma de cada não vez. Não precisa tenham ter vergonha. briga, não precisa ter É, briga, todo mundo querer falar ao mesmo tempo. Pode falar, abre o microfone aí ou solta no chat. é, é importante vocês não saírem daqui com nenhuma dúvida, tá, pessoal? Olê, se não tiver pergunta, você já pode correr atrás do seu certificado de economia, porque ficou claro para todo mundo, então, né? Foi bem explicadinho. A Dani falou, foi bem explicadinho. Ai, eu fico feliz, fico muito feliz. Fico muito feliz que tenha ficado claro para vocês. Acredito que as meninas aí entenderam bem o conceito. Se ficar qualquer dúvida, meninas, eu tenho lá o meu Instagram, que eu posto aí dicas de educação financeira. Vocês podem me seguir lá, tá? Ainda tá bem fraquinho lá, mas eu vou começar a postar mais. E podem me chamar para qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à educação financeira, finanças, eu vou estar à disposição de vocês para responder, tá bom? E o objetivo do clube é estar à disposição de vocês a qualquer momento que vocês precisarem, tá? E daí eu vou estar mandando lá no grupo para vocês a planilha, tá? Depois eu vou mandar, me cobrem os 10 livros, tá? O título dos O que eu falei 10 tá, livros. Valé? Depois eu vou mandar. Curiosidade. Tá. Um dos livros que eu mais gosto, assim, em relação a quando se fala em direcionar a pessoa a cuidar bem do seu dinheiro, enfim, é um livro magnífico, assim. E, e assim, meninas, é importante que vocês saiam daqui hoje e já apliquem, porque isso também é um conceito do clube, tá? Ouviu? Aplica, tá?
e foquem no processo. Não tenham impaciência para isso. E façam a reserva de emergência de vocês. Comecem a fazer. Só apenas comecem, tá? Olê, tem algumas pessoas que são um pouco mais avessas à planilha, tudo. Existem alguns aplicativos também que você consegue controlar suas finanças, né? E aí você consegue planejar não só a reserva de emergência, mas sim toda a saída e entrada de dinheiro que você tem no mês, né? Você tem algum que você usa aí predileto? Eu tenho um que eu uso, mas se você puder falar aí. Eu tenho um que é o meu predileto, que é o Guia Bolso, tá? Eu vou mandar ele para vocês. É super simples, tá? Não tem nada de complicado. Você coloca ali todos os seus gastos do dia a dia. Você pode atrelar também as suas contas a esse aplicativo. Então, qualquer gasto que você tiver, ele já vai lançar lá, já vai botar o menos. Você não precisa ficar fazendo contas todos os meses. Ele já vai lá dar para você o total do quanto você tem em qualquer conta que você tiver, você atrela a esse aplicativo e, enfim, ele é ótimo. Você que não é apto a aplicativo, não é apto a planilha, apela aí para o bloco de notas, coloca aí no bloco de notas, Aí a Rafaela anote falou que aí, usa a planilha faça, do Google mesmo, ó. Também é uma opção. sim, planilha do Google é uma opção também. É, é uma opção. Tem vários tipos de planilha, mas a que eu mandei para vocês é uma planilha mais simples. Então, quem puder adquirir aí. E o aplicativo Guia Bolso, se eu souber de outros aplicativos mais fáceis aí para estar indicando para vocês, eu vou mandar também lá. E você, Juana, se você tiver um aí, pode soltar É, na o, roda, que eu sei o, que o Guia você Bolso tem. eu comecei a usar também. O bom do Guia Bolso é que ele faz o link, ele tem uma integração direto com a sua conta bancária. Então, otimiza um pouco o seu tempo de ficar preenchendo o gasto, entendeu? O que entrou. É bom. Eu utilizo o Mobius. Você conhece o Mobius, Olê? Conheço, mas É, eu já sou apegada nesse aqui, então eu não. eu utilizo o Mobius pelo fato dele ter um pouco mais de aplicações dentro dele, ele tem mais funcionalidade. Só que ele não é automático, você tem que ficar preenchendo ele. Assim como você preenche a planilha, no Mobius você Sim, também precisa preencher, mas ele te dá uma gama de relatórios, de opções de controle que me torna mais amigável a minha relação com o aplicativo. Ele tem mais funcionalidades. Então, é um gosto meu, eu prefiro usar o Mobius, mas o Guia Bolso também é muito bacana por essa facilidade de já integrar com a sua conta bancária. Isso é bem bacana. Mas sim. planilha ou qualquer um dos dois aplicativos, o importante é você começar a controlar o seu dinheiro, saber onde ele está saindo mais, onde você está gastando mais, se é uma despesa necessária, enfim, é o primeiro passo para você começar a controlar suas finanças. Até o caderno é importante. Caneta e É. caderno, anotar. O importante é você controlar, como disse o Ruane aí. É você ter conhecimento, você não chegar ao final do mês e, nossa, meu Deus, onde foi o meu dinheiro? Para onde foi o meu dinheiro? Então, é importante vocês anotar ou no caderno, ou no bloco de notas, enfim, aplicativo, planilha. O importante é vocês terem controle da vida financeira de vocês. E começarem aí com a reserva de emergência, 10%, 15%, 20%, 30% que você gastar, que você guardar, reservar do seu salário por mês, e aí pleiteando a sua reserva de emergência é importante, tá bom, meninas? Então, não tem nenhuma, tem mais alguma pergunta? Vou dar mais um minutinho aí e a gente, se você quiser complementar com alguma Não, na coisa. verdade, sobre a aula de hoje, acho que o que eu tinha para anotado aqui para colocar, acho que eu já coloquei. Só falar para elas que semana que vem a gente tem, como de praxe, toda segunda-feira, a gente tem um compromisso aí. Eu vou conduzir a aula de semana que vem. Eu tenho dois temas de aula pronto, um que tem um link com a parte financeira e tem um outro que está mais voltado para performance, para hábitos de sucesso, enfim. Eu vou colocar uma enquete lá no Telegram, e aí o que vocês escolherem a gente vai fazer semana que vem. Mas vai ser bem bacana, eu aconselho vocês estarem aqui e convidar o máximo de meninas aí que vocês puderem para acompanhar, porque vai ser bem bacana aí até para abrir um pouco a mente de vocês em relação a alguns fatores que ou passam desapercebidos ou que vocês teimam em brigar com o que é certo e o que é errado nas ações de vocês.
Acho que vai ser bem bacana. Então já fica o convite aí para vocês. É isso aí. Aula de semana que vem com o Ruane, com conteúdo aí que acredito que vai agregar muito na vida de vocês. Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo que eu passei para vocês. Tentei trazer da maneira mais simples para não ficar embolado, tá? Então, só tenham com vocês. Saiam daqui, já coloquem lá o custo mensal de vocês, já façam vezes 6 ou vezes 12, cheguem ao valor que vocês precisam colocar na reserva de emergência de vocês e já comecem hoje, agora, nesse exato momento, porque não adianta só escutar, escutar, escutar e não praticar aquilo que vocês aprendem aqui dentro do clube. E eu quero dizer que eu estou muito feliz com todos aqui que vêm aqui, que estão apostando no nosso projeto, que estão falando para outras pessoas. Isso é muito importante para nós e isso só nos dá combustível para entregar o melhor para vocês, tá bom? Com E é certeza. isso. Ô, Lê, vou só fechar aqui salvar a aula e aí eu vou só passar um recadinho para elas, aí a gente finaliza.